que a gente viu no gradiente, né? Na aula passada. Então, a gente aprendeu aí sobre o operador nabla, né? Que a gente aprendeu sobre esse operador diferencial aí. Aí a gente aprendeu sobre o gradiente, que o operador nabla sozinho é as derivadas parciais num formato de vetor de 3 dimensões, tá vendo? Pode ser de 2 dimensões também, mas ele aparece assim em 3 dimensões. E o gradiente é quando a gente tem o operador nabla aplicado a uma função, né? Então, aqui o operador está aplicado à função. O que acontece aqui? Ó? A gente tem uma placa de metal com 2 pontos aí. E eu pedi para vocês calcularem aí, aliás, esse exemplo, né? Ele mostra para a gente o seguinte, é uma aplicação em que 2 pontos estão na placa metálica e a gente quer saber qual ponto está mais quente, porque essa placa metálica está sofrendo uma variação de temperatura. E as derivadas parciais, elas nos permitem observar como que é essa variação de temperatura, tá? Bom, esse exercício está até pronto aqui no quadro, porque eu fiz ele para outra turma. Eu vou colocar para vocês. Vendo? Pronto ali no quadro, que eu expliquei ele para outra turma. Eu já expliquei ele para vocês também. Mas eu vou fazer ele de novo, para a gente relembrar. Para a gente dar continuidade aí, tá? Então, gente, olha só. Sempre a gente vai ter uma aplicação, né? A gente estuda cálculo com a intenção de aplicar. Não é com a intenção, assim, a gente treina muito, aprende a derivar, faz muito exercício, porque a gente só consegue gravar na memória o que a gente faz repetidas vezes, né? Então, por isso que tem que fazer muito exercício, treinar para poder aprender. Mas, na verdade, eu não consigo deixar ela totalmente focada mesmo, não, tá? É assim mesmo. Aí eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência, fixar a tela, tá? Sua tela tá grande ou tá pequena? Tá. Eu não consigo mesmo, não. Ela fica assim, tá? Mas eu vou fazer ele com vocês. Aí eu vou fazendo passo a passo e vou explicando. Vocês não estão vendo quase nada? Deixa eu ver aqui. Pera aí como é que tá aparecendo. Só um minutinho. Pra mim aqui tá dando pra ver tudo. Ah, beleza. Então depois vocês vão me falando aí. É a internet, tá? Tá variando, né? Peraí só um pouquinho. Vê se melhorou. Melhorou? Beleza. Então vamos lá. Ó, hoje é 11, né, gente? 11/3/2021. E aí, o que acontece? A gente estuda cálculo para aplicar ele em alguma coisa, né? Ainda mais vocês que estão fazendo engenharia. E eu acho esse exercício muito interessante, porque ele pergunta para a gente considera aqui no plano cartesiano essa região quadrada como se fosse uma placa metálica. Essa placa metálica ela está sofrendo uma variação de temperatura. E a gente, essa variação de temperatura que ela está sofrendo, a gente pode ter pontos nessa placa que são mais quentes uns que os outros. Então, a gente tem o ponto A e tem o ponto B, né?
Então, o que foi feito nesse exercício? Olha, a gente tem a função de temperatura, né, que é uma função de duas variáveis, ó, função x e y ao quadrado, né, x vezes y ao quadrado. A gente tem os pontos A e B, as coordenadas do ponto A é 1 e 1, as coordenadas do ponto B é 3 e 2. Aqui eu fiz de qualquer jeito, não estou seguindo coordenadas não, tá, gente? Só para representar os pontos aqui. E aí, quando pedir para calcular o gradiente é o operador nabla aplicado a uma função. Que função? Nesse caso aqui é a t, né? Porque é a função da temperatura. Então, eu tenho na minha primeira coordenada derivada parcial da função em relação a x. Na segunda coordenada, eu tenho derivada parcial em relação a y. E aí, eu preciso calcular isso não vem pronto. Então, o que você faz? Você vai lá na função e faz a derivada parcial em relação a x. Em relação a x, a derivada parcial vai ser o quê? Você vai conservar o y ao quadrado, ele vai ser sua constante. Vai derivar o x, vai dar 1. 1 vezes essa constante é a própria constante, que é y ao quadrado. Então, na sua primeira coordenada, você vai ter y ao quadrado, tá? Aí, quando você for fazer a segunda coordenada, você vai pegar a função e vai fazer a derivada parcial em relação a y. Derivada parcial em relação a y, o x que é a constante. Você vai derivar o y ao quadrado. Derivado do y ao quadrado é 2y. Vai ficar 2y vezes x, né? Ou melhor, 2xy na segunda coordenada. Então, pronto. Nessa segunda linha aqui, a gente calculou o gradiente. Aí, beleza. Calculou o gradiente. Aqui são as continhas, né, das derivadas parciais, ó. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Todas duas são de primeira ordem. Então, por isso que a gente volta na função original. Primeira coordenada, derivada parcial em relação a x. Segunda coordenada, derivada parcial em relação a y. Beleza. Depois que você tem a função do gradiente, ó, aqui a gente tem o nosso gradiente calculado. Esse gradiente, ele pode servir para a gente analisar qualquer ponto da placa metálica. Mas eu tô estudando os pontos A e B. Então, para eu entender o ponto A e o ponto B, eu vou aplicar essa função gradiente no ponto A. Então, eu vou vir aqui, coordenadas 1 e 1, vou substituir, ó. Quanto que vale o y lá no ponto A? Vale 1. 1 ao quadrado dá 1. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, gradiente do ponto 1 e 1, na primeira coordenada dá 1. Por quê? Na primeira coordenada é para você pegar o y e elevar ao quadrado. No ponto A, o y vale 1. 1 ao quadrado é 1. Na segunda coordenada, o x vale 1 e o y vale 1, né? De acordo com o ponto A, ó. Valor de x na primeira coordenada, valor de y na segunda coordenada. Então, eu substituo, ó, o x vale 1 e o y vale 1. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Então, dá 2. Essas aqui são as coordenadas do nosso vetor gradiente no ponto A. Para mim saber a máxima variação de temperatura, eu tenho que pegar essas coordenadas e calcular o módulo do vetor, que aí eu vou ter o comprimento desse vetor. Calcular o módulo de vetor, a gente aprendeu lá em GA. Então, a gente vem aqui e calcula o módulo, que é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, né? Somando. Raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,23 graus Celsius, tá? Para eu poder analisar qual é a máxima taxa de variação da temperatura no ponto B, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as coordenadas do ponto B, vai substituir no nosso vetor gradiente. Nosso vetor gradiente está aqui. Na primeira coordenada, é para pegar o y e elevar ao quadrado. Então, eu vou lá no y, que é 2, e elevo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, tá? Aí, na segunda coordenada,
é para a gente pegar o valor de x e o valor de y e multiplicar. Quanto que vale o x no ponto B? Vale 3. Quanto que vale o y no ponto B? Vale 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12, tá? Então, por isso que o gradiente no ponto B, que é 3 e 2, dá 4 e 12. Então, esse vetor aqui é o que vai me dar a máxima taxa de variação. Para eu saber a máxima taxa, eu tenho que calcular o comprimento desse vetor. Eu vou e calculo o módulo. Quando eu calcular o módulo, é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, somando. Vai dar raiz de 16 mais 144. Raiz de 160, que é aproximadamente 12,65 graus Celsius. Aí eu pergunto para vocês, qual o ponto que está mais quente, o A ou o B? Ponto B, né? Que deu um valor maior. Então, esse exercício é super interessante. É uma aplicação aí do cálculo, né, na variação de temperatura. E, assim, tem muita coisa que a gente consegue resolver dessa forma. Tá? Não, não. Para esse caso aqui, ele deu esse resultado por causa da função. O vetor gradiente, não, ela pode variar. Pode ser qualquer função, podia ter cosseno, podia ter exponencial. É, para esse caso específico, a gente usa essa função, mas poderia ser qualquer outra. A fórmula mesmo é aqui, ó, que é o vetor gradiente é a derivada parcial da função em relação a x na primeira coordenada. Na segunda coordenada, é a derivada parcial da função em relação a y. Poderia. Aí você teria que fazer em relação a todas. Poderia sim, tá? Beleza. Gente, tem mais alguma dúvida desse daí? Vou fazer os outros exemplos com vocês. Mas se tiver dúvida desse aí, me fala que eu respondo agora. Tranquilo? Tô esperando vocês falarem se tem dúvida aí. Tem ou não tem? Sim ou não? Ô, Dani, Oi. nesse início aí, antes lá do. Você tem como dar uma recapitulada aí, por favor? Ó, vamos lá. Então, eu estou analisando uma placa metálica. Essa placa metálica, ela tem uma função que está estudando a temperatura dela, tá? Então, qual que é a função? Essa daqui. Poderia ser qualquer outra. Essa função foi escolhida para essa placa metálica e é x vezes y ao quadrado. Beleza. Lá na placa metálica, a gente tem dois pontos. Quais são as coordenadas desses pontos? Aí a gente usa a geometria analítica para representar os pontos. Então, na primeira coordenada, a gente vai ter 1 e 1. Né? Então, as coordenadas do ponto A é 1 e 1. Se você for lá no plano cartesiano, você consegue marcar o pontinho lá. As coordenadas do ponto B são 3 e 2. Se você quiser ir lá, você também consegue fazer esse pontinho lá no plano cartesiano. Beleza, ponto A, ponto B. Como é que eu vou calcular o tal vetor gradiente que vai me dar a taxa máxima de variação da temperatura nesses pontos? Você vai pegar, você calcular o vetor gradiente, você vai aplicar o operador nabla, que é esse carinha aqui, que é o delta, né, de cabeça para baixo. Então, é o nabla na função t, né, que é a função t que a gente quer estudar, que é a função de temperatura. Qual que é
a fórmula do gradiente. Derivada parcial em relação a x na primeira coordenada. Derivada parcial em relação a y na segunda coordenada. Então, você vai pegar a função, vai derivar primeiro em relação a x. Então, fui lá, peguei a função e derivei ela em relação a x. Para derivar ela em relação a x, o y é constante. Você mantém o y, derivada do x é 1. 1 vezes y ao quadrado dá y ao quadrado. Então, na sua primeira coordenada, que é o resultado do vetor gradiente, vai ficar essa função, y ao quadrado. Por quê? Era para ser a primeira derivada em relação a x. E o resultado da primeira derivada em relação a x foi y ao quadrado. Então, aqui, ó, y ao quadrado. Na segunda coordenada, você vai colocar a derivada em relação a y. Né? Então, é a derivada da função em relação a y. A derivada dessa função em relação a y, qual que vai ser? Você vai pegar, vai manter, a sua constante agora é o x, porque você está derivando em relação a y, e vai derivar o y ao quadrado. Derivada do y ao quadrado dá 2y. Isso tudo está multiplicando. Então, fica melhor se a gente trouxer o número para frente. 2xy. Então, lá na segunda coordenada, de acordo com a fórmula, a gente tem que colocar a derivada parcial em relação a y. Então, deu 2xy. 2xy na segunda coordenada, tá? Aí, eu quero saber a taxa máxima de variação no ponto A. O que é isso? É a gente pegar e calcular esse vetor gradiente de acordo com os pontos A e B. Então, eu quero saber no A primeiro. As coordenadas do ponto A, 1 e 1. Então, eu vou calcular o vetor gradiente em cima das coordenadas do ponto A, que é 1 e 1. O que vai acontecer? Eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. Para a primeira coordenada, que é y ao quadrado, no ponto A, o y vale quanto? 1. Você vai fazer 1 ao quadrado, vai dar 1. Na segunda coordenada, nós encontramos que é 2xy. Lá no ponto A, o x vale 1 e o y vale 1. Então, você vai substituir aqui as coordenadas do ponto A. 1 vezes 1 vezes 2, dá 2. Esse daqui é o vetor gradiente aplicado no ponto A. Para a gente saber a taxa máxima de variação da temperatura aqui, nós vamos calcular o módulo. O módulo é raiz quadrada das coordenadas desse vetor aqui ao quadrado. Então, eu vou pegar 1, vou elevar ao quadrado, mais 2 e vou elevar ao quadrado. Raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Então, essa é a temperatura. Beleza. Aí, eu fiz isso para o ponto A. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o ponto B. Então, eu tenho que pegar o resultado do meu vetor gradiente e pegar as coordenadas do ponto B. Então, quanto que vale o y? O y vale 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, vetor gradiente aplicado no ponto B, de coordenadas 3 e 2, dá 4 aqui na primeira coordenada. Na segunda coordenada, quanto que vale o x no ponto B? Vale 3. Quanto que vale o y no ponto B? Vale 2. 3 vezes 2, 6. Vezes 2 dá 12. Então, por isso que dá 12 aqui. Mas, para eu saber a taxa máxima de variação que tem aqui no ponto B, eu preciso calcular o comprimento desse vetor que eu acabei de achar. Então, eu vou aplicar o módulo, que é raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, somando. Vai dar raiz quadrada de 16 mais 144, raiz de 160, que é aproximadamente 12,65 graus Celsius. Tá beleza? E aí? Melhorou? Então tá, galera. Vamos fazer mais então, né? Lá na apostila tem vários exemplos. Deixa eu dar uma olhada no que tem lá. Olha só. A letra B não tem nenhuma aplicação, mas tem as continhas para a gente poder treinar, né? Depois, vocês peguem esses exemplos
todos os exemplos que a gente faz aqui e tentem fazer aí, viu? Olha só. Ó, eu coloquei letra F, mas é letra B da apostila. Gente, aqui tá relampejando e trovejando muito. Vai cair um toró. Não sei como é que tá aí. Ixi, nossa senhora. Será que vai chegar granizo aqui também? Socorro. Não. A chuva tá começando agora aqui. Ó, então, qualquer coisa. Me ajuda a conferir esse exemplo aí. Tá na apostila, ó. É a página 13 do PDF. Então, XY mais YZ mais XZ. Ó, XY mais YZ mais XZ. No ponto P é 1, 2 e 1, tá? Aí, como é que vocês vão fazer para calcular o gradiente? Que é o operador nabla aplicado na função. A gente sabe que o operador nabla são as derivadas parciais. Aplicado na função, são derivadas parciais aplicadas na função. Então, na primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x. Na segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Na terceira coordenada é a derivada parcial em relação a z, né? Então, se a minha função tem três variáveis, ó, x, y, z, eu vou ter três coordenadas, x, y e z, né? Então, na primeira coordenada, derivada parcial em relação a x. Na segunda coordenada, derivada parcial em relação a y. Na terceira coordenada, derivada parcial em relação a z. Beleza. Agora, então, vamos calcular, né? Ó, como que eu vou fazer a derivada parcial aí? A gente consegue fazer direto? Presta atenção aí que eu vou fazer direto, hein? Ó, seguinte. Tô derivando primeiro em relação a x. Onde que eu tenho x? Eu tenho x aqui e aqui. Se eu derivar o x e o y for constante, derivada do x é 1, vezes y vai ficar y na primeira coordenada. Aqui é tudo constante, então vai dar zero. Então, vai ficar só mais esse termo aqui. Derivada desse daqui, o que que é? O z é constante, derivada do x é 1. 1 vezes z dá z. Todo mundo concorda que essa derivada dá isso aí? Me conta aí. Ixi. Olha, Augusto, o triângulo de cabeça para baixo é o operador nabla. Já falei dele aqui. É o delta de cabeça para baixo. É o operador nabla, tá? Então, beleza, ó. Vocês concordam comigo aqui, nessa primeira derivada aqui? Me conta aí. Então, tá. Agora, na segunda coordenada, o que a gente vai colocar? Vai fazer derivada parcial em relação a y. Então, eu vou olhar onde é que eu tenho y, né? Ó.
Onde que eu tenho y? Eu tenho y aqui e tenho y aqui. Então, a minha derivada parcial em relação a y. X é constante. Derivada do y vai dar 1. Então, aqui vai ficar x. Vou manter o sinal de mais. Aqui, ó, z é constante. Derivada do y é 1. 1 vezes z dá z. Aqui é tudo constante. A derivada vai dar 0. Então, nem vou colocar nada. Vai dar 0. E na terceira coordenada, a derivada é em relação a z. Então, agora eu tenho que olhar onde é que eu tenho z. Ó, eu tenho z aqui e tenho z aqui. Então, na terceira coordenada do meu vetor gradiente, vai ser o quê? Derivada em relação a z. Aqui é tudo constante. Derivada de constante é 0. Então, aqui vai dar 0, nem vou colocar nada. Nesse daqui, a derivada do z é 1. 1 vezes y vai ficar y como constante ali, né? Vou manter esse sinal de mais aqui e vou derivar esse. Nesse caso aqui, nesse momento, x é constante. Derivada do z é 1. 1 vezes x é x. Todo mundo concorda com essa derivada parcial aí? Beleza. Então, olha só. Aqui a gente já achou o nosso vetor gradiente. Agora, o que a gente precisa fazer para achar uma máxima taxa de variação? Não tem aplicação nenhuma, mas pode ser aplicada a qualquer coisa. Para a gente encontrar uma máxima taxa de variação nesse ponto específico que foi dado aqui, ó, é um ponto em terceira dimensão, né? Por que é em terceira dimensão? Porque ele tem 3 coordenadas. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar e vou substituir, né? Nas coordenadas, lá na segunda coordenada, quanto que vale o x lá no ponto P? Vale 1. E o z? 1 também. Então, vai ficar 1 mais 1 dá 2. Na terceira coordenada, deu y mais x. Aí, eu vou pegar a minha coordenada y, quanto que ela vale? 2. E vou somar com o x, que é 1. 2 mais 1 é 3. Então, essas são as coordenadas, né, do nosso vetor gradiente do ponto P. Dúvidas até aí? Aqui em casa não caiu também não, gente. Se cair, vocês vão saber na hora. Tranquilo, Milena? Beleza. E aí, galera? Tem dúvida? Tá tranquilo, posso continuar. Fala, Noah. Não, não cai não, tô aqui. É porque eu tô esperando o Noah digitar aí. Por que na do Z o último X não entrou? Aqui nas coordenadas do Z. Porque, olha só,
para você fazer essa derivada aqui, é a derivada parcial em relação a z. Esse primeiro é tudo constante, né? Porque a gente está derivando em relação a z, x e y são constantes. Quando é tudo constante, dá zero. Então, já nem vou usar ele. Aí, aqui nessa primeira, derivada do z é 1 vezes a constante y, dá y. Mantém o sinal, mais. Aqui a derivada do z é 1. 1 vezes x mais x. Y mais x. Entendeu? Beleza. Então tá. Agora eu tenho meu vetor gradiente aplicado no ponto P, que é esse cara aqui. O que eu tenho que fazer? Para eu saber a máxima taxa de variação, tem que calcular o módulo desse vetor aplicado no ponto. O módulo disso vai ser pegar essas coordenadas que a gente achou, elevar ao quadrado, né? Vai dar raiz de... Vai dar 9 mais 4 mais 9. Quanto que deu aí? Raiz de 22, 469. Então, deu 469 a nossa máxima taxa de variação. Do que, Dani? Não tem aplicação, mas poderia ser uma aplicação qualquer, tá? Sei lá. O exercício podia vir, igual, quando vocês vão fazer, gente, quando vocês vão fazer concurso, às vezes é aquele enunciado gigante, vocês já sabem, Enem é assim, né? E aí, aquele enunciado é meio que para confundir a gente. Mas na íntegra, o que você precisa para fazer gradiente? Você precisa de uma função e um ponto. Aí, às vezes, o exercício vem introduzindo todo um contexto para falar que naquele ponto P é onde você tem a maior temperatura, por exemplo. Vamos supor que é de temperatura esse daqui também. No ponto P, você tem a maior variação de temperatura. Encontre a máxima taxa de variação lá. Então, o que você tem que fazer? Pegar a função, calcular o gradiente, que é essa função aqui, aplicar as coordenadas, né? Depois que você aplicou as coordenadas no ponto em questão, você calcula o módulo daquelas coordenadas e você vai ter o valor ali, ó, 4,69. Beleza? Então, agora vocês começam a ver mais sentido no cálculo, né? Porque agora a gente começa a perceber mais variações. Beleza? Então, vamos fazer mais. Peraí, Dani, rapidão. Agora... Hã? Pode falar. Fala aí. Espera aí rapidinho. Mas tá com dúvida em algum pedaço? Não, só tô copiando. Ah, tá. Pronto. Vamos fazer a letra C aí, tá?
Então, letra C, a gente tem aí f igual x ao quadrado y mais x ao cubo z mais y ao quadrado z ao quadrado no ponto P 1, 2 e menos 1. Tá? Beleza. Então, uma função bem parecida com a do exercício anterior, né? Vamos ver como é que vai ficar essa daí. A fórmula do vetor gradiente não muda. É você pegar, calcular as derivadas parciais. Quantas variáveis que tem? Aí você sabe quantas coordenadas tem o vetor gradiente. Ó, tem variável x, y e z. Então, são 3 coordenadas. Então, a gente vai fazer a derivada parcial dessa função em relação a x, derivada parcial dessa função em relação a y, derivada parcial dessa função em relação a z. Tá? Então, essas aí vão ser as coordenadas. Beleza. Então, vamos calcular. Vamos ver se a gente consegue fazer direto. Ó, na primeira coordenada, a gente vai fazer derivada parcial em relação a x. Então, nesse primeiro termo, a derivada parcial em relação a x vai dar 2xy. 2xy. Y é constante, mantém, derivou x ao quadrado. Mas tem x aqui também, ó. Então, a derivada parcial em relação a x aqui vai ser 3x ao quadrado z. Então, ó, 3x ao quadrado z. O z é constante, mantém, deriva somente o x ao cubo. 3x ao quadrado. Aqui eu tenho x, só tem y e z. Então, a derivada desse termo aqui vai dar 0. Derivada desse termo dando 0, o que acontece? A gente não coloca, termina aqui. Então, na primeira coordenada, a gente tem essa função. Todo mundo concorda? Se tiver alguma coisa que vocês não concordarem aí, vocês me falam. Aí, agora, vamos calcular a segunda coordenada. Na segunda coordenada, é a derivada da função em relação a y. Então, o que a gente vai fazer? Você vai olhar para a sua função e vai derivar ela em relação a y. Onde que eu tenho y? Ó, eu tenho y aqui e eu tenho y aqui. Então, essa do meio é tudo constante. Essa é a que vai dar 0. Derivada parcial desse pedacinho aqui em relação a y. Dá x ao quadrado. Mantém o sinal de mais. Aqui a derivada vai dar 0, porque não tem y. Aqui tem y. Então, o z ao quadrado é constante. A gente mantém o z ao quadrado. Derivada do y ao quadrado é 2y. Então, vai ficar 2yz ao quadrado. Certo? Então, na segunda coordenada, a gente fez a derivada parcial em relação a y. Terceira coordenada. Na terceira coordenada, são as derivadas parciais em relação a z. Então, eu vou olhar onde é que eu tenho z e vou derivar, tá? Então, eu vou pegar... Eu tenho z aqui? Não, eu tenho z aqui e aqui. Esse pedaço